Olá, eu sou o professor Bispoeta, seu professor de língua portuguesa. Acabei de chegar de Tóquio com as medalhas. Eu também tenho mais um sonho de Bispoeta. Eu também tenho mais um sonho, que todas essas medalhas, chegamos quase às lágrimas, e sejam transformadas, eu proponho, em conquistas na matemática, português e geografia, física e filosofia, sociologia e pragmática, primeiro lugar no pódio de cálculo e leitura, medicina e arquitetura, mais amor e menos ódio, para transformar este país numa nação de vencedores, sem precisar dever favores, tentar encontrar nossa raiz, para ser nação letrada, do Oiapoque ao Chuí, alfabetizados aqui, é um sonho e nada mais. Faça chuva ou faça sol, travarei muitas pelejas, para que o Brasil não só seja o país do futebol. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, vou fazer uma proposta. Invista 10 a 15 minutos do seu precioso tempo para acompanhar essas teleaulas, compartilhe os vídeos, toque no sininho, inscreva-se no canal e ao final, se você puder, deixe seu comentário, deixe sua opinião, sua proposta de tema, faça sua pergunta, eu terei o maior prazer de responder a todos os questionamentos. Tudo bem? Tudo bem, Elide? Certo, vamos em frente. Vamos em frente. A oração e as funções oracionais. Estamos entrando na nossa terceira parte. A Elide, na aula passada, deixou o gancho. Prossegue na próxima aula, não foi isso, Elide? Foi. Ok. Em nosso exemplário anterior, constituem frases os seguintes enunciados. 2 pontos. Depressa! Que calor! Mais adiante, trataremos desse tipo de enunciado com mais atenção. A oração se caracteriza por ter uma palavra fundamental que é o verbo ou sintagma verbal, que reúne, na maioria das vezes, 2 unidades significativas, entre as quais se estabelece a relação predicativa. Vamos ouvir muito essa palavra daqui para frente. O sujeito e o predicado. Sujeito, predicado. Pedro estuda. Pedro não estuda. São 2 enunciados diferentes, um dizendo que o Pedro estuda e o outro dizendo que Pedro não estuda. Aqui temos um sujeito, que é também chamado de sintagma nominal, e aqui temos o predicado. Só o verbo é chamado de sintagma verbal, tudo bem? Só o verbo é o sintagma verbal, muito bem. Comparemos agora as seguintes possibilidades. Você pode ler, Elide, por favor? Eu estudo português às segundas-feiras no horário da manhã. Eu estudo português às segundas-feiras. Eu estudo português. Eu estudo. Muito bem. Aqui, nesse penúltimo exemplo, eu estudo, eu coloquei a seguinte observação. Existem aqui 2 marcas de primeira pessoa do singular. Quais são as 2 marcas? O eu já significa uma marca. Esse o, que é a desinência, também significa outra marca. Praticamente aqui é redundante dizer eu estudo. Por isso que aqui foi colocado esse segundo exemplo como estudo, porque aqui já fica subentendido quem é que estuda. Só pode ser eu, porque o O já é a marca da desinência do eu, ok? É muito importante esse estudo, é muito importante que isso fique bem claro, porque daqui para frente tudo vai girar em torno dessas questões, tudo bem? Vamos fazer a pausa para a água. Lembrando que o professor Bispoeta é também revisor de texto. Quem está colocando os seus livros aí nas redes sociais e tal, se precisar de alguma revisão, é só chamar o Bispoeta e entrar no Google, colocar Bispoeta,
que encontra ele em todas as redes sociais. É isso, né, professor? Exatamente, Elide. Muito obrigado. E lembrando que, logicamente, como eu sou revisor só da parte gramatical, se for parte técnica, eu vou revisar só com relação à parte gramatical, tudo bem? Eu estou trazendo aqui o Mini Aurélio, que de mini não tem nada, porque é um Aurélio bem parrudo, não é, Elide? Muito. Aqui é o nosso repositório de palavras. Não é, como dizem alguns, o pai dos burros, mesmo porque eu não considero nenhuma pessoa burra. Então não há por que chamar o repositório de palavra de pai dos burros. Aqui nós temos o pai dos curiosos. Quem tem curiosidade e quer conhecer uma palavra que não tem certeza de como se pronuncia, de como se escreve, ou mesmo qual é o significado dela, procura no Aurélio. Não tem jeito. Se quiserem se aprofundar no conhecimento da nossa língua, dicionário, online, de papel, pesquisa na internet, como quiserem, mas sempre procurando ampliar o vocabulário, tudo bem? Bem, vamos dar prosseguimento às nossas considerações a respeito da oração e as funções oracionais. Nas possibilidades em destaque, o único constituinte indispensável foi o verbo estudo, o que o faz núcleo da oração. Isso vai ser muito importante daqui para frente. Enquanto os outros constituintes são adjacentes ao núcleo. Esta adjacência não guarda a mesma relação entre os diversos constituintes da oração, pois a relação entre o sujeito eu é mais estreita com o verbo estudo que os demais. Mas a relação predicativa pode ser referida a um sujeito como em eu estudo, ou não referida como chove. Aqui nós não conseguimos identificar um sujeito para chove, porque é um fenômeno da natureza, e o verbo em si já indica toda a ação, sem necessidade de um sujeito. Perfeito? Por isso, nem mesmo o sujeito é, por conseguinte, da relação predicativa, embora a sua presença ao lado do verbo pessoal constitua o tipo mais frequente, diríamos até a estrutura favorita da oração em português. Por isso que nós já falamos e sempre vamos dizer, a nossa língua é muito verbal. Nós podemos abrir mão de todos os elementos da oração. Do verbo, provavelmente não. Tudo bem? Em chove, o verbo flexionado na terceira pessoa marca o sujeito gramatical, isto é, assinalado apenas gramaticalmente, mas temos uma relação predicativa não referida, pois não admite sujeito explícito, pelas razões que nós já salientamos. A chamada terceira pessoa é a não pessoa, prestem atenção, e a não eu, nem meu interlocutor, e assim é a forma utilizada para indicar a relação predicativa não referida, isto é, as orações sem sujeito explícito. Na próxima teleaula abordaremos sujeito e predicado. Muito bem, Elide. Bem, estamos encerrando mais essa teleaula. Esta é apenas uma introdução para tratarmos de elementos fundamentais para a nossa construção. O conhecimento e a construção de tudo que nós escrevemos está baseado nesses conceitos. Por isso é muito importante que nós tenhamos esses conceitos muito firmes para nós podermos, quando nós formos pensar em fazer uma redação, fazer um escrito, fazer um TCC, nós temos que pensar sempre começo, meio e fim. Pedro foi à feira. Vim, vi e venci. Lembram disso? Vim,
vi e venci. Começo, meio e fim. É assim que é estruturado todo o nosso pensamento, que é um pensamento mais ou menos linear, mas às vezes pode ser que ele não seja tão linear, principalmente na linguagem poética, quando nós abusamos da liberdade poética para fazer algumas quebras diferentes. Tudo bem? Bem, chegamos ao final de mais essa teleaula. Hoje sem fundo musical, Elide? Hoje aconteceu um milagre. Que maravilha! Sejam todos muito felizes e fiquem com Deus.